Receita crescendo 24%, Google Cloud batendo recorde e as ações do Google derreteram depois da divulgação do resultado do segundo trimestre de 2026. Senta aí, se acomoda, que eu vou te mostrar como é que o mercado reagiu a esses números e a gente fazer um valuation preciso da empresa após a divulgação desses resultados. Então, inicialmente, a gente precisa entender por que o mercado reagiu dessa maneira, mesmo com receita crescente, com Google Cloud batendo recorde, com backlog de cloud de 514 bilhões, por que as ações recuaram tanto? No momento que eu gravo esse vídeo, o Google já está acumulando perdas de mais de 7%. É porque, pela primeira vez desde o IPO dessa empresa, ela reportou um FCF negativo. E o free cash flow do Google, o fluxo de caixa livre do segundo trimestre, ficou negativo em 5,9 bilhões de dólares. Um capex gigante no trimestre, com crescimento de 100% quando comparado com o mesmo período do ano passado. E outro ponto bem relevante é que a empresa elevou o guidance para todo o ano de 2026. E agora está na casa de 195 a 205 bilhões de dólares. Ou seja, foi um recado claro para o mercado de que essa curva de investimentos ela não vai ser desacelerada esse ano. E, obviamente, o mercado responde com um nível de cautela máximo. Mas tem um contraponto que eu queria trazer para vocês. É que dentro desse mesmo relatório, o Google reportou um OCF no trimestre positivo de 39 bilhões de dólares. E o que é o OCF? O OCF é o fluxo de caixa operacional da empresa. Então, mostrando que a operação da empresa ainda está em níveis saudáveis. E aqui nos leva a outro ponto, porque um dos indicadores mais utilizados para se fazer um valuation de uma empresa no mercado americano é o preço sobre o fluxo de caixa. Com o fluxo de caixa negativo, inviabiliza esse tipo de análise. E aí eu queria trazer para vocês opções de como você fazer um valuation de uma empresa quando ela está dentro desse cenário. O primeiro passo é a gente identificar o porquê essa empresa está dentro desse cenário de um fluxo de caixa negativo. Geralmente são por dois padrões. O primeiro é por distorção do SBC. SBC nada mais é do que as novas emissões de ações que a empresa faz para remunerar os seus colaboradores, ou seja, dilui o investidor que já está posicionado. Apesar de não ser um item em caixa, não vai sair daquele número ali reportado do fluxo de caixa, mas quando a gente vai fazer um valuation que vai excluir esse evento, o fluxo de caixa negativo volta. E aí a gente precisa ter muito mais atenção com esse tipo de empresa. E o segundo padrão, que é onde o Google hoje se encaixa, que é a empresa que reporta um fluxo de caixa negativo, mas o operacional da empresa segue forte. Inclusive, esse número do Google de 39 bilhões, ele reporta um crescimento de 41% quando a gente compara com o mesmo período de 2025. Então, o fluxo de caixa ele fica negativo, mas por decisão do investimento e não por fraqueza do negócio. E aí existem dois indicadores que são os mais recomendados para a gente chegar num valuation mais preciso, que é o EV sobre o EBITDA e o preço sobre o OCF. Então, dentro desses dois, é o que eu vou me ater aqui com vocês, o preço sobre o fluxo de caixa operacional, ele remove esse CAPEX do denominador e resolve o problema de uma maneira direta. O EV/EBITDA, a gente neutraliza esse CAPEX e estrutura de capital, ou seja, pegamos aí a dívida nova para poder calcular o EV da empresa, e é por isso que eu coloco ele como uma escolha principal. Então, ao passo que a gente vai descobrir o preço sobre o fluxo de caixa operacional, a gente precisa pegar todos os OCFs reportados. A melhor maneira de se fazer não é pegar um trimestre só e anualizá-lo, é a gente pegar os 4 últimos trimestres, porque assim a gente capta também algum tipo de sazonalidade dentro daquela empresa. Então, dentro do Google, os 4 últimos trimestres foram de 185,7 bilhões de dólares. A gente tem o market cap da empresa, que é o preço, ou seja, hoje avaliado em 3,9 trilhões de dólares, e divide por essa soma. E a gente chega no indicador de 21 vezes. E para calcular o EV sobre o EBITDA, o primeiro passo é a gente descobrir qual é o EV atual dessa empresa. E a gente precisa lembrar que o Enterprise Value nada mais é do que o valor de mercado da empresa mais a dívida de longo prazo menos o caixa.
Então, o primeiro passo, vamos calcular o EV pegando todas as dívidas da empresa, porque o market cap a gente já tem. Então, peguei essas 3 novas emissões de dívidas de longo prazo do Google, se soma a dívida total da empresa, que hoje está em 98,2 bilhões de dólares, um crescimento inclusive estrondoso de 111%. Então, passado a parte das dívidas, a gente vai pegar agora tudo de captação que a empresa teve de positivo que vai se somar ao caixa dela. Então, na estrutura de capital do Google, houveram mudanças sim, tiveram ofertas de ações, e aqui eu chamo a atenção pela colocação privada da Berkshire. Então, a Berkshire aportou mais 10 bilhões de dólares no Google, e o Google fez uma manobra interessante porque essas emissões, especialmente essa aqui, do, da Berkshire, foram 14 milhões mais 14 milhões de ação com validação a longo prazo. Ou seja, faz com que esse processo de diluição ele não aconteça de uma maneira instantânea. Então, se a gente pega as 86 milhões de novas ações que foram ações ordinárias, que foram de imediato, e a gente divide por 12,38, 238, a gente tem um índice de apenas 0,7% de diluição. Poderia ser pior. Então, a gente tem um market cap, a gente tem a dívida da empresa e a gente pegou o que a empresa captou no mercado, o que vai se somar ao seu caixa, e aqui a gente descobre o enterprise value atual do Google. Então, mesmo com dívida nova batendo 100 bilhões de dólares, o Google ainda segue com seu caixa líquido positivo. O enterprise value hoje do Google é de 3,75 trilhões de dólares. Então, ele ainda tem uma posição líquida de caixa de 144 bilhões de dólares. E aí, a gente agora descobriu o EV, vamos descobrir qual é o EBITDA. E o EBITDA nada mais é do que o lucro operacional mais a depreciação e a amortização. Ou seja, ela também está imune aí ao pico do CAPEX da empresa. Então vamos pegar os 4 últimos EBITDAs reportados da empresa, o que deu uma soma de 178 bilhões de dólares. Então a gente tem um enterprise value de 3,75 que divide por 178 bilhões e a gente chega ao múltiplo âncora para o nosso valuation, que é de 21,1 vezes. Note que ficou 21 no preço sobre o OCF e 21,1 no EV sobre o EBITDA. E aí você pode se perguntar, pô, mas como eu sei 21 vezes com relação ao mercado, isso está muito esticado, ou isso não está. Então aqui eu trouxe uma régua para vocês, onde vai desde o barato de 6 vezes até 28 vezes mais, que aí seria níveis de bolha especulativo. O Google ele está posicionado no início da faixa esticada. Então agora sim, de posse desses indicadores, a gente pode partir para fazer um valuation mais preciso dessa empresa. E aqui vale um disclaimer: nada disso aqui é uma recomendação de investimento, ele tem um caráter apenas educacional e eu tenho o objetivo de fazer com que vocês estudem, desenvolvam suas teses e tenham seu processo decisório cada vez mais ancorado na realidade da empresa e do cenário, ok? Então, aqui a gente parte para o valuation no cenário Bear, Base e Bull. Eu assumi um crescimento de EBITDA de 8%, 18% na base, 28% no Bull, e um múltiplo alvo de 14, 21 e 25, e a gente chega num preço-alvo de 222,50, num preço base de 368, e num cenário Bull a gente tem 477 dólares. Então, feito esse valuation, eu queria convidar vocês a gente fazer uma comparação direta com o que dizem os analistas de Wall Street com relação ao papel hoje. Eles têm um consenso de manter, num cenário pessimista, 340 dólares, num consenso 421 e no otimista 475 dólares. Então, o que me mostra que eu continuo sendo conservador em meus valuations, a gente ficou bem abaixo no cenário pessimista, bem abaixo no consenso também, e chegando muito próximo ali num cenário de otimismo com o Google, e mostrando que eu prefiro dessa maneira, eu prefiro ser impactado por notícias positivas. Não acredito que o Google vai ficar nesse preço,
Hoje está cotado aí a $319. Eu acredito que ele vá subir e vá recuperar o que foi deixado, porque tem um sinal de alerta sim, mas nada que preocupe hoje a tese da empresa no longo prazo, e é assim que eu invisto. Eu acredito que o Google é uma empresa vencedora e vai continuar sendo nos próximos anos. E como a gente falou da emissão que a Berkshire participou, eu queria mostrar aqui para vocês a minha ferramenta, o que eu chamo de Whale Tracker. Nada mais é do que os principais fundos de investimento americano. E aqui a gente está no do Buffett, que é a Berkshire, e a gente nota aqui a posição do Google. Eu monitoro isso através do relatório 13F, que os bancos de investimento elas têm que reportar à SEC todas as suas posições, inclusive o status se manteve, se reduziu, ou se a posição é de longo prazo, ou se é uma posição vendida daquele ativo. Então a gente vê aqui a Google com 16,6 bilhões, o que já reportou um aumento de 224%. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha agregado um pouco mais de conhecimento a vocês. E se assim aconteceu, considere deixar o like, se inscrever no canal. Essa vai ser a tônica, a gente sempre trazendo dados e fatos para ancorar a sua decisão e fazer com que todo esse processo seja um processo mais ligado à realidade e não seguir a manada ou manchete. Tá bom? Um abraço, valeu!